Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá, né, para nossa leitura diária. Como tem sido bom esses momentos, né, gente? Como é bom esses momentos em que a gente passa aqui com a palavra. Tem sido maravilhoso. Vamos orar? Entregar esse momento para o Senhor, mais um tempo que a gente vai ter aqui com a palavra. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar ministrando a nossa vida como ele tem feito todos os dias. Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, por esse momento precioso que o Senhor está nos dando, mais um dia, né, Pai? O Senhor tem nos dado de graça, de poder, de alegria, de saúde. Muito obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor tem feito até aqui. Eu sou muito grata, Deus, e todos os dias eu vou orar mesmo, agradecendo ao Senhor por tantos benefícios que o Senhor tem feito a nós. Muito obrigada, Jesus, por essa graça sendo derramada todos os dias, nos alcançando, nos redimindo, nos levando a momentos de intimidade com o Senhor, nesse relacionamento que o Senhor tanto deseja ter conosco. Obrigada, Jesus, pelo privilégio que eu tenho de ser chamada tua filha, de ser chamada tua amiga. Eu quero muito, Jesus, que esses tempos de meditação na palavra só aumentem, Senhor, a cada ano. Que esse seja o nosso maior desejo, nosso maior anseio para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém, queridos? Vamos lá? Hoje a gente começa com a parábola do fariseu e do publicano. Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Diz assim: Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, essa primeira parábola fala para nós justamente de 2 pessoas que estão na contramão, né, uma da outra. O fariseu, aquele que é tido como um grande religioso, como alguém que segue todas as leis e as doutrinas ali que são impostas pela Torá, pelo Velho Testamento, mas que realmente na sua vida ele não conhece o caminho de humilhação, de intimidade com Deus, porque as regras, a cultura, né, tomou conta do seu dia a dia. Ele não tem mais a sensibilidade de saber que ele depende de Deus para ser quem ele é, que ele depende de Deus para ir santificando a vida dele. Gente, nós temos falado ontem e hoje muito sobre isso. A falta de dependência de Deus para todos os dias na nossa vida é o que nos leva à ruína. Quanto mais nós acharmos que nós já somos autossuficientes em Deus, mais nós vamos entrar nesse caminho desse mesmo fariseu, de achar que por irmos à igreja, por não matarmos ninguém, por não roubarmos ninguém, por não, né, ele fala sobre, quer ver o que ele fala aqui, ó? Ladrão, corrupto, adúltero, você não trai teu marido, você não trai tua esposa, você jejua 2 vezes por semana, você dá o dízimo de tudo que você ganha, então você já acha que é isso, que são as obras que estão te dando a salvação. E eu quero te dizer que assim como Jesus disse no final dessa parábola que o publicano, que aquele que realmente para aquele momento da história era alguém extremamente pecador, era extremamente ridicularizado na sociedade. O publicano para o judeu era alguém totalmente contrário à lei de Deus, né? Porque estava ali em favor do Império Romano. Esse publicano sabia o quanto ele precisava de Deus para ser salvo. E o que nós mais precisamos entender e saber é: eu preciso
da salvação através de Jesus. Eu preciso dessa graça de Deus todos os dias da minha vida, me ajudando a não pecar. Porque ainda que eu não esteja em adultério, ainda que eu não esteja em corrupção, ainda que eu não esteja em homicídio, ainda que eu jejue, ainda que eu faça tudo isso, se isso não for debaixo de uma convicção de que eu também sou pecador e que eu tenho as minhas debilidades, eu também vou entrar por esse caminho desse fariseu hipócrita. Ok? Que só tem uma máscara de religião, mas que por dentro continua podre, continua imundo, continua cheio das suas mazelas de pecado, continua desejando a maldade, e nada disso vai nos levar de encontro ao Senhor. Vocês me perdoem a voz, gente, porque eu acabei de dar uma aula, né, de 1h30, em que eu falo insistentemente, né, de quinta-feira é o dia que a gente dá aula. Então, chega esse horário, a voz já era, né? Então, vocês me ajudam aí a continuar aqui na leitura, porque se eu falhar um pouquinho, vocês já sabem do que se trata. A questão do divórcio. Mateus 19, a partir do versículo 1 ao 12. Tendo acabado de dizer estas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judeia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. E perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? E Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. E Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Eu vou ler o mesmo texto em Marcos, capítulo 10, também do 1 ao 12. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judeia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele as ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhe ordenou? Perguntou ele. E eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. E respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, e por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. E ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério com ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Gente, a palavra é muito clara sobre essa questão do casamento, né? E isso aqui entra em diversas doutrinas, né, que a gente precisaria de horas para falar. Mas o que eu quero dizer para vocês é: Jesus nos leva para o princípio. E quando nós olhamos para a criação de Deus, quando nós olhamos para Gênesis 1 e 2, o que Deus fez era o que era para ser eterno. O que Deus fez era o que era para ser seguido. Então, assim, o casamento, ele é algo tão sério que ele era justamente algo para ser muito bem pensado por ambas as partes.
E infelizmente os princípios, não só esse, porque esse é um princípio, o casamento deve ser eterno, mas outros princípios na nossa vida, na nossa cultura, eles são quebrados muito antes, inclusive, do próprio casamento. Então, quando um homem ou uma mulher já não respeita os pais na sua época de infância, adolescência e juventude, tem a tendência de levar isso para dentro do casamento e também não respeitar a sua esposa. Quando nós temos o costume de não termos uma educação financeira, mesmo já na nossa adolescência, juventude e vida adulta, nós vamos carregar debilidades financeiras para dentro do nosso casamento e nós vamos ter problemas, inclusive o homem ter problema muitas vezes de ser o cabeça da casa, a mulher de ser submissa ao marido. Quando uma mulher ela não consegue entender o seu papel como essa auxiliadora idônea, quando não se sabe nem o significado dessa palavra, gente, os casamentos, infelizmente, eles já começam debaixo de quebra de princípios. Isso sem falar na vida sexual. Porque Deus, em momento nenhum, desde o princípio, disse que o sexo era algo para fora do casamento. Porque para o homem se tornar uma só carne com a sua mulher, é justamente no ato do casamento que isso acontece. E a partir daquele momento, os dois, aquele casal, é que se torna uma só carne. Mas os enganos de Satanás têm entrado desde o Éden para trazer justamente mentiras, né? Enganos para nossa mente, para o nosso coração, trazendo toda a carnalidade para o nosso corpo e dizendo que nós temos necessidade sexual desde a nossa adolescência, desde a nossa juventude. E o homem, então, ele não consegue se conter, ele se entrega a essa lascívia, a essa imoralidade na sua vida sexual. E quando, então, vai para dentro de um casamento, já carrega em si outras quebras de princípios. E eles são inúmeros. Então, quando Jesus é interrogado aqui a respeito disso, ele volta para nós na raiz do problema. Ou ele volta na raiz do princípio. Ele diz, no princípio, a primeira coisa que Deus ensinou para nós sobre o casamento foi que ele deu o homem e a mulher para serem uma só carne. E esse homem e essa mulher, então, debaixo de todos os princípios que a palavra de Deus tem para nós, é que eles deveriam viver. A partir daquele momento, não havia a opção de um divórcio. Primeiro porque o homem nem sabia o que era isso. O homem, pelo princípio da própria palavra, de saber que aquela era a sua esposa e para a esposa aquele era o seu marido, é algo que nós deveríamos carregar quase que intrínseco dentro de nós, né? O que é ser intrínseco? É algo que não tem como você separar. É algo que está ali, que não dá para dividir, né? Não dá para separar. Então, Jesus nos leva para o princípio de todas as coisas. Aí quando eles interrogam Jesus sobre a questão de Moisés dar carta de divórcio, eles fazem justamente para provar Jesus se Jesus ia contra a lei de Moisés, se Jesus ia contra o que Moisés havia dito na lei, né? E ele diz, não, Moisés só fez isso porque vocês têm uma dureza extrema de coração. Então ele permite para que as coisas, pelo menos de forma civil, né, de acordo com a sociedade, vocês estejam legalmente divorciados. Era para isso que serviu uma carta de divórcio, para saber que aquela mulher, ela tinha justamente sido liberada pelo seu marido para um próximo casamento. Porque se a mulher não tivesse a carta de divórcio do seu marido, ela não poderia, ela não seria aceita por nenhum outro homem para um segundo casamento. Então, era como se Deus estivesse liberando de forma civil, de forma legal, que as pessoas tivessem uma vida pós-casamento, né? Mas não que isso era a vontade de Deus. Existe uma linha muito fina ou até muito grossa entre a vontade de Deus e a permissão de Deus para algumas coisas. Então, não vale a pena a gente ficar discutindo algumas questões doutrinárias, porque isso nos levaria a discussões infindáveis, mas assim, o princípio de todas as coisas nos mostra o que Deus quer. E o que Deus quer é que o homem viva com a sua esposa até a eternidade, ok? Porque foi dado em casamento, é para ser. Mas se não for, cada situação existe a sua questão e isso deve ser então
olhado de forma muito individual, para que nós não venhamos a condenar ninguém ao inferno simplesmente por questões civis ou até de acordo com a palavra, ok? Justo é o nosso juiz, que é o Senhor Jesus, para julgar todas as coisas, amém? Vamos continuar? Jesus abençoa as crianças. Mateus 19, versículo 13, 14 e 15. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusessem as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Mesmo texto, Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao 16. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Lucas 18, versículo 15, 16 e 17. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Essa declaração de Jesus a respeito das crianças, né, é muito pertinente a respeito da sensibilidade ou da ingenuidade ou até da pureza mesmo de coração de uma criança. Isso fala da liberdade em se expressar, isso fala da forma natural de se chegar a Deus, né? Então, Jesus, quando diz que o reino de Deus é semelhante, né, as pessoas que são semelhantes a essas crianças é que vão receber o reino de Deus, fala dessa sensibilidade, dessa forma muito ingênua, muito sensível de se chegar a Deus, de falar aquilo que sente. Gente, o que mais Deus preza em nós é a verdade que sai da nossa boca. Então, quanto mais sensíveis, quanto mais genuínos, quanto mais sinceros, quanto mais verdadeiros nós formos diante de Deus, com as nossas dificuldades, com o nosso pecado, com a nossa fragilidade da vida, mais nós seremos aceitos nos braços do Senhor, porque Ele sabe o quão nós necessitamos dele. E por isso Ele tem desejo de estar conosco, por isso que Ele quer esse relacionamento conosco, porque o pai pode ensinar um filho como realmente ele crescer de forma madura, de forma instruída, de forma correta. Quanto mais conselhos nós buscamos no Pai, mais conselhos nós vamos ter para a nossa vida ser feliz, abundante, maravilhosa, e nós vamos estar com Ele então na eternidade. O jovem rico é o nosso último texto de hoje. A gente vai ler os 3 textos que estão em Mateus, Marcos e Lucas. Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 30. Diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? E Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? E Jesus lhe disse: Digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel, e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Mesmo texto em Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao 31. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não enganará ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: Vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem poderá ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. E respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Mesmo texto em Lucas 18, do 18 ao 30. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: Então quem pode ser salvo? E Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. E respondeu-lhe Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Gente, esse texto é simplesmente magnífico, não é bom, ele é magnífico. Por quê? Nós vamos falar algumas coisinhas aqui, hoje dia 13.
Por quê? Jesus está dizendo para nós que um jovem chega para ele, o chama de bom e pergunta o que ele precisa para ter a vida eterna. Então, a pergunta que esse jovem faz não é uma pergunta no sentido natural aqui dessa terra. Esse jovem está citando a eternidade. Esse jovem está citando a era futura. Esse jovem está citando depois da volta de Jesus. Esse jovem está citando a eternidade. O que eu faço para ter a vida eterna? Herdar, né? A vida eterna. Então, ele está perguntando sobre uma herança da vida eterna. E aí Jesus disse para ele assim: por que você me chama de bom? Bom é Deus, né? Nós humanos não somos bons. Bom é Deus. Deus é muito bom. Mas ele diz assim: você já conhece os mandamentos. Porque ele está falando com um judeu, gente. Um jovem judeu, certo? Porque se ele já obedece a esses mandamentos desde a sua infância, desde a sua adolescência, como o texto diz, é porque esse jovem rico que chega até Jesus e faz essa pergunta sobre a vida eterna é alguém que já conhece o Velho Testamento, a Torá, as leis de Moisés, e ele nesse momento está questionando a Jesus não sobre uma vida em abundância aqui nessa terra, porque ele já tem, mas uma vida eterna. Então ele está falando sobre a eternidade. A pergunta desse jovem vai muito além do natural. E Jesus então fala para ele: você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não enganará ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aí o jovem fala: mestre, mas isso eu já obedeço desde a minha adolescência, desde a minha infância, desde bastante tempo eu já obedeço isso. Então quer dizer que eu já tenho a vida eterna? E aí Jesus diz assim: opa, então nós temos aqui alguém extremamente já com as obras em ordem, né? As suas atitudes da vida já estão dizendo para esse jovem que ele já está salvo. Então ele nem precisaria se preocupar em herdar a vida eterna, ele já está salvo. Mas Jesus, conhecendo, né, a vida desse jovem como aquele que conhece o nosso coração e tendo o Espírito Santo na vida dele, então ele faz a pergunta exatamente certa para esse momento. E ele diz assim: se você já obedece tudo isso que eu já te falei, então falta só mais uma coisa para você. E aí Jesus cita exatamente, gente, o que a gente tem falado nesses últimos dias aqui. Se vocês voltarem um pouquinho os textos aí, vocês vão ver que nós falamos 2 vezes sobre essa situação. A primeira vez que nós falamos é Jesus dizendo sobre a questão de ter 2 deuses, de ter o Deus dinheiro e ter o Deus todo-poderoso na sua vida. Não dá para agradar esses 2 senhores. Ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou vice-versa, ok? Então o próprio Cristo já nos ensinou em algumas outras parábolas, em algumas outras passagens, ensinando sobre a questão do dinheiro, de que o dinheiro ele pode se tornar um Deus na minha vida. E aí eu passo a não estar exatamente adorando ao Deus verdadeiro, mas eu passo a estar adorando um Deus chamado dinheiro, ok? Ou em outras linguagens que a Bíblia fala aqui para nós, o Deus Mamon, que é um Deus que era adorado por causa do dinheiro. Então, a idolatria de algumas pessoas tem a ver com a adoração ao dinheiro, às suas riquezas. Isso é a segurança dessas pessoas. Isso é o que elas mais zelam, é o que elas não largam, é o que elas têm como Deus todo-poderoso na vida delas. A riqueza, o dinheiro, as posses. Então, Jesus agora vai no cerne da questão. Jovem, você tem dito que você já obedece todos esses mandamentos, não é isso? Então, eu vou te dar uma receita para a vida eterna agora, ok? Se você já tem seguido a lei de Moisés, então agora você vai ter que abandonar um último Deus que existe na sua vida, que é o Deus dinheiro. Então, você pega todos os seus bens, vende, distribui o dinheiro aos pobres e você, a partir dessa atitude, vai ter um tesouro nos céus, ok? E depois disso você vem e me segue. Aí, diante dessa declaração de Jesus, esse jovem simplesmente se afasta. Por quê? Porque ele poderia fazer qualquer coisa, gente, para ter a vida eterna, mas ele não seria capaz de abrir mão da sua riqueza,
da sua vida pessoal em abundância, daquilo que ele tinha construído como patrimônio, ou daquilo que ele tinha adquirido como herança dos seus pais aqui da terra. Isso era algo para ele que era impossível renunciar. E Jesus diz enfaticamente que se nós não temos a capacidade de abandonar tudo que está ao nosso redor em favor dele, em renúncia por causa do amor dele para conosco, porque ele é que tem cuidado de nós, então nós não somos dignos dele. Jesus vai no cerne. Eu falo que Jesus geralmente ele toca na ferida certa na minha vida e na sua vida. Talvez o seu problema não é o Deus do dinheiro. O seu problema talvez é o Deus do seu pai, da sua mãe. O seu problema é o Deus do seu marido, é o Deus da sua esposa, é o Deus do seu filho. Você fez outros deuses para você e esses deuses eles são extremamente adorados. E nada nem ninguém faz com que você tenha coragem de abandonar essas coisas em prol do Senhor, em prol de Jesus. Será que você seria capaz de renunciar a alguns desses deuses que você criou na sua vida aí por amor a Cristo? Então, por isso que Jesus vai dizer em seguida lá que é impossível o rico, né, ser salvo por causa desse amor ao dinheiro que eles têm. Eles têm o Deus dinheiro como principal na vida deles, então eles não amam a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, porque eles amam muito mais o dinheiro. Então Jesus está nos dando um grande ensino a respeito da riqueza, né, do cuidado a respeito desse Deus dinheiro. E ele diz que se alguém não tem capacidade de abandonar, né, tudo que está à sua volta, não tem coragem de deixar em prol do reino de Deus, em prol de Jesus, se você não for inteiramente do Senhor, de corpo, alma e espírito, muito provavelmente alguma coisa vai travar a tua vida espiritual. E esse é o grande perigo para nós. Então Jesus está pedindo para eu e você nos avaliarmos. Hoje é o dia das avaliações. Na aula eu falei um pouco sobre isso. Sobre nós nos examinarmos sobre se algo ou alguém ou alguma coisa não tem sido maior na nossa vida do que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se algo tomar o lugar de Deus na sua vida, se algo for mais importante do que o Senhor na sua vida, então isso precisa ser avaliado, porque ele já se tornou um Deus e está sendo adorado por mim e por você. Amém? Então, gente, Deus abençoe. Hoje a nossa leitura foi um pouquinho mais curta do que é. A quantidade de versículos foi um pouquinho menor do que geralmente eu separo, mas eu fiz isso de propósito, porque como eu dou aula de quinta, eu sabia que se eu tivesse que falar muito mais, seria um pouco mais difícil para mim. Mas amanhã a gente retoma, fazendo uma leitura um pouco maior. Amanhã a gente continua aí dentro do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler alguns textos dentro de Mateus e de Lucas. E em nome de Jesus a gente vai continuar aqui até nós terminarmos o ministério e a vida de Jesus, que falta algum tempo aqui. Amém, queridos? Deus abençoe, ótima noite aí para vocês, bom descanso a todos. Se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês.